Lá por trás das montanhas a gente percebe que a formação de evapotranspiração está se elevando em direção à atmosfera, e ali é a formação de nuvens. Lá por trás, na direção desse poste, a gente observa. E aqui embaixo, essa parte mais alta, a gente observa um volume grande de água em forma de vapor, e vai se elevando para o céu e vai formando as nuvens. Aqui é o estado do Tennessee, município de Sevierville, Estados Unidos da América, dia 5 de setembro de 2022. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Nós estamos na região de montanha e somos testemunha, graças a Deus, de como as árvores e toda a estrutura biótica diversificada contribui com serviços ecológicos para que haja a formação de chuvas e que haja controle do equilíbrio de temperatura na região. E a gente observa mais uma vez lá no fundo a elevação de um volume de nuvens em direção à atmosfera, a partir da parte inferior dos vales, e as copas das árvores estão se cobrindo com o potencial da gênese, da formação das nuvens que vão alcançar a atmosfera, e devido a um perfeito equilíbrio de chuva com emissão de água em forma de vapor para a atmosfera, toda a estrutura biótica e abiótica do ecossistema, o do agroecossistema, vem ser beneficiado com a manutenção da biodiversidade local, regional e global. Então a gente percebe lá por trás daquelas montanhas a elevação de blocos de nuvem a partir da base, né, que a gente vê da copa das árvores coberta com grande volume de água em forma de vapor, que vai dar origem às nuvens que vão ocupar a atmosfera, como nós estamos vendo lá no fundo, graças a Deus. Estado do Tennessee, Estados Unidos da América, dia 5 de setembro de 2022, município de Sevierville. Estamos aqui na região de montanhas e nós percebemos a maravilha que o nosso Deus criou, que é a exuberante cobertura vegetal que existe na face da terra. E como nós temos o privilégio de
observar a elevação de cordões de vapores, de nuvens que vão sendo liberados da copa das árvores, que é o trabalho de evapotranspiração do componente arbóreo em direção à atmosfera, formando as nuvens que são os rios voadores. E graças a Deus, aqui é um privilégio a gente observar a elevação das nuvens em forma de vapor através da formação de verdadeiros rios voadores. Então ali a gente vê corpos voláteis que são produto da retirada da água do solo pelas árvores e emissão para a atmosfera em forma de vapor d'água, evapotranspiração, trabalho de fotossíntese. E aqui nós observamos a copa de uma árvore onde existem gotas d'água retidas pelas folhas e pelos galhos da árvore. Então nós imaginamos o valor das árvores para o meio ambiente, graças a Deus. São inúmeras árvores que fazem esse papel aqui de interceptar a água da chuva. Nós estamos vendo aqui, ó, gotículas de água. E isso aqui muitas vezes passa despercebido, porque a cegueira humana é muito grande, né? O próprio pecado nosso muitas vezes impede da gente observar isso aqui, ó. Estou vendo aqui, ó, gota de água. E aqui é o que evita as enchentes em regiões como Bahia, Laje, Mutuípe, regiões que tem muita pastagem e pouca vegetação arbórea. Como que a água da chuva vai ficar interceptada em folhas, em galhos de árvores, como aqui? E aí o trabalho de mecanização do solo de uma forma desenfreada vem suprimindo todo o potencial do ciclo da água. Vocês estão vendo aqui, ó, o sistema foliar está cheio de água. Então, muitas vezes as pessoas duvidam quando se fala assim que o sistema foliar das árvores intercepta a água. E essa liberação é gradual, o que impede a liberação total dessa água, que vai cair sobre solo descoberto e vai escorrer e vai provocar a erosão laminar e o soterramento do leito dos rios e, consequentemente, gera as enchentes que a gente vê ou na zona urbana ou na zona rural. E na Bahia não foi diferente, regiões, municípios de zona rural com enchente, porque a pecuarização dessas regiões solapa, corta. Nós estamos aqui no município de Sevierville, no estado de Tennessee, nos Estados Unidos da América, dia 5 de setembro de 2022. Lá por trás nós temos elevação de montanhas cobertas com uma exuberante camada vegetal formada por árvores. E aqui nessa parte frontal
nós observamos como o ciclo da água ele flui aqui de forma bem harmoniosa, e os rios voadores, que são as nuvens, que são formados pela relação água, solo, planta e a atmosfera. Ali a gente observa vapores que vão se elevando até a camada mais alta do céu, onde forma todo o potencial hídrico da atmosfera através das nuvens. E a gente observa a evapotranspiração promovida pelas árvores, e ali é como se fosse verdadeiros rios voadores. E ali são vapores que vão sendo emitidos para a atmosfera, água em forma de vapor. As plantas retiram a água do solo e emitem essa água em forma de vapor e formam as nuvens, e a precipitação dessas nuvens, a formação de chuva, e retorna em forma de água para as árvores, que interceptam as águas da chuva através do céu. E a infiltração da água no solo, ela é bem redimensionada, porque o solo ele tem boa permeabilidade e evita a formação dos torós. Esses torós, eles são característicos de áreas urbanas ou áreas mesmo típicas como essa aqui, a zona rural, desprovida da cobertura vegetal diversificada. E esse microclima aqui evita o excesso de calor e, por sua vez, impede a formação dos torós, dos aguaceiros. Então, a gente observa que nessa região, na zona urbana, já tivemos a oportunidade de documentar através de outros vídeos, a chuva ela cai de forma bem gradual. E aqui nós estamos tendo esse privilégio de filmar a copa das árvores mais próximo, e a gente percebe o volume de água que os galhos, as folhas das árvores interceptam, e depois essas árvores vão liberando gradualmente esse volume de água que vai escorrendo ou vai retornando à atmosfera em forma de vapor. Lawrenceville, Estados Unidos da América do Norte, dia 21 de agosto de 2022, estamos na zona urbana. Componente vegetal herbáceo em grande quantidade, componente arbustivo também em grande quantidade, e o componente arbóreo não é diferente. Chovendo torrencialmente no período de verão, a 2h30 daqui nós fizemos uma viagem pela manhã,
graças a Deus. E a região está com esse mesmo regime de chuva. Então vocês percebem asfalto, mais calçada, mais um percentual mínimo de solo impermeabilizado. Predomina mais solo coberto, a chuva torrencial, o que permite a infiltração da água no solo, água da chuva, e as folhas das árvores interceptam as águas da chuva, e quando é no dia seguinte, o vento bate sobre as copas das árvores e vai liberando gradualmente o volume de água que as copas das árvores captaram, né? São volumes grandes de água da chuva. E a gente observa aqui que não é diferente da zona rural. O estado da Geórgia, aqui nos Estados Unidos da América, Lawrenceville e todos os municípios têm esse traçado urbano. Vocês percebem essa árvore frondosa. Aqui é zona urbana, graças a Deus. E árvores sombreando as ruas, casas construídas debaixo de árvores. E há uma convivência pacífica, harmoniosa e sábia, né, entre o homem e o meio ambiente. Então a assistência técnica de extensão rural aí no Brasil necessita trabalhar com a educação ambiental, porque em 1937 o Departamento de Agricultura aqui da Geórgia lançou um projeto que levam a rigor. Os distritos possuem equipe técnica também que faz esse trabalho, graças a Deus. Então, é uma lição de educação ambiental, prática, que a gente está vivendo em loco essa realidade, graças a Deus. Chuva torrencial aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 27 de junho de 2022, com a presença de muitas árvores. A chuva infiltra regularmente no solo, na presença de grama, solo coberto. Não há formação de enchente nem enxurrada de água da chuva no asfalto. Essa é a proposta que deve ser usada nas cidades, em todas as regiões do Brasil, do mundo, para evitar as enchentes na zona urbana. Gramado e abundância de árvores. O serelepe é um animal roedor, silvestre. Ele pegou uma fruta e está enterrando aqui no Parque Ecológico. Está olhando para a gente aqui, ó. Enzo, Liz, Gustavo, Maria Beatriz, Heitor Levi, Esther, a Chloe, o filho. Olha o nosso amiguinho o serelepe, olha. Ele está fazendo a obra de Deus, está enterrando a semente. Está enterrando a semente, olha o serelepe enterrando a semente, graças a Deus, olha, tá vendo? Olha só que serelepe esperto, rapaz. Ô Enzo, esse amigão aqui é fiel a Deus, ele tá trabalhando, olha, enterrando a semente. Que menino esperto! E foi embora! E ele tá ali, olha, olhando pra gente. Eita, serelepe esperto! Tchau, serelepe!
Lawrenceville, Geórgia, dia 19 de julho de 2022, Estados Unidos da América. Estamos aqui fazendo um complemento de arborização na zona urbana, na frente da casa da nossa filha Rebeca, do nosso genro Steve. Estou aqui, graças a Deus, fazendo desse. E vamos plantar uma espécie arbórea. Nós estamos aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 19 de julho de 2022, fazendo um complemento da arborização na zona urbana, na frente da casa da minha filha Rebeca. Aqui nós estamos com essa muda da Liquidambar Styrosiflua, que é uma espécie arbórea. Nós vamos fazer aqui o plantio dessa muda para complementar a arborização na zona urbana. Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos da América, dia 19 de julho de 2022, nós estamos fazendo o plantio de uma espécie arbórea no espaço urbano aqui na frente da casa da minha filha Rebeca, e fazendo a conclusão do plantio. Nós utilizamos a adubação orgânica. Essa espécie aqui é uma espécie arbórea, típica aqui dos Estados Unidos. O nome dela é Liquidambar Styrosiflua. E aqui nós vamos utilizar a cobertura seca para poder garantir a umidade do solo e evitar o aquecimento do solo. Isso é um trabalho de complemento de arborização, uma vez que aqui já existe uma arborização já equilibrada, mas esse espaço aqui de gramado a gente está fazendo uma ocupação, fazendo uma variação de espécie arbórea. Feira de Santana, Bahia, dia 1º de abril de 2024, nós estamos aqui na via pública e observando o que acontece com as árvores que são implantadas nesses projetos de arborização urbana, onde a espécie arbórea, desde a fase jovem, ela está debaixo de um manejo que é de impacto ambiental, excesso de calçada, impermeabilizando o solo urbano, impede a infiltração das águas da chuva no solo urbano. Essa caixa de concreto blindando o espaço da árvore, deixando um espaço muito restrito, e o que acontece é a morte da espécie arbórea. E quantas árvores vão morrer na zona urbana de Feira de Santana, estão morrendo em função deste manejo. E aqui a gente observa a situação desta que era uma árvore promissora para proporcionar serviços ecológicos aqui à zona urbana de Feira de Santana, Bahia, Brasil, e em função deste manejo que impede o suprimento de águas das chuvas no solo urbano e vai proporcionar uma situação de falta
de água para que a espécie arbórea possa vir a ser suprida com um percentual de água das chuvas o suficiente para promover a manutenção da espécie arbórea. E olha que não foi a rede elétrica, porque aqui nós não temos rede elétrica. Aqui o que ocasionou a morte desta espécie arbórea foi esta caixa de concreto. Infelizmente, mesmo em áreas novas de arborização, não só aqui no município de Feira de Santana, como nos demais municípios do Brasil, a gente observa este mesmo problema. E isso chama-se analfabetismo ecológico, e a necessidade da equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente estar tendo acesso a uma capacitação profissional de manejo e implantação de mudas de espécies arbóreas que tenham condições de encontrar solo urbano permeabilizado e que possa assim fluir todos os serviços ecológicos que as espécies arbóreas têm condições de oferecer para a sociedade urbana. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Agradeço a Deus por esta oportunidade. São 10 horas e 32 minutos, graças a Deus. Debaixo de árvores frondosas, a família desfruta o que tem de melhor no conforto da zona urbana, conforto ecológico, sensação térmica agradável, graças a Deus. Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos, 27 de junho de 2022. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. A caminhonete, o veículo para voltar para casa, ou então para a fazenda. Olha aí, árvores maduras, gramado, várias residências e árvores. Tá aí. Quem está garantindo todo o volume de chuvas dessa região é esse componente arbóreo, diversificado, manejado, que a gente vê aqui. E é uma prova de que nós, no Brasil, nós precisamos trabalhar com a educação ecológica e alfabetização ecológica na zona urbana, na zona rural, e a contratação de profissionais que sejam detentores de conhecimento teórico e prático de agroecologia. Infelizmente, os profissionais de agrárias no Brasil da minha geração não tiveram acesso à instituição de ensino que compartilhava agrárias com os princípios ecológicos. O que é princípio? O que vem a ser princípios ecológicos, entre aspas? É tudo que nós estamos vendo aqui na prática. Fundamentos ecológicos utilizados em diagnóstico e não o ordenamento do território urbano e rural. Ordenação ecológica. Planejamento urbano com base na ecologia. Ciclo da água, componente vegetal, herbáceo, arbustivo, arbóreo, ciclo biogeoquímico, termodinâmica
E extensão rural com acesso. Essa extensão rural ela precisa ser, é obrigatório, ela deve ser presencial. Agora veja, aqui vem inspetores para inspecionar o meio ambiente na zona urbana. Todo mundo aqui, a maioria, tudo tem formação intelectual excelente, mas a fiscalização bate mesmo, ela vem aqui. Outro dia eu vi, eu e a minha esposa Socorro, nós vimos fiscais olhando a questão das gramas, o corte das gramas e a manutenção também da poda das árvores, a questão das fossas. Olha, graças a Deus, aqui a gente anda, a gente não sente odor de esgoto, não sente não. Mau cheiro, né, como se diz, não sente. A gente sente aqui cheiro de flores, é silvestre, né, o semi-silvestre. Aqui, ó, o jardim. Passei outro dia aqui foi uma empresa que o proprietário pagou para fazer a manutenção. Muitas vezes é aposentado, já idoso. Aí tem muito idoso aqui que cai na dança, viu? Pega a máquina e vai fazer o serviço. O próprio dono da residência. As caixas de coleta de material seco. Derrubando essa malmeira aqui perto da rodoviária. Olha só que árvore majestosa. Linda e maravilhosa. Mas está com seus dias contados. Já começaram a cortar aqui. Tá? Tem uns fiscais aqui, os fiscais. Tá, todo mundo aqui. É do Alcaíra. Derrubando essa malmeira aqui perto da rodoviária. Olha só que árvore majestosa. Linda e maravilhosa. Mas está com seus dias contados. Já começaram a cortar aqui. Tá? Tem uns fiscais aqui, os fiscais. Tá, todo mundo aqui. É do Alcaíra. Derrubando essa malmeira aqui perto da rodoviária. Olha só que árvore majestosa. Linda e maravilhosa. Mas está com seus dias contados. Já começaram a cortar aqui. Tá? Tem uns fiscais aqui, os fiscais. Tá, todo mundo aqui. É do Alcaíra.
Altamira, Pará, dia 8 de maio de 2023. Estamos aqui em plena zona urbana. De que forma teremos condições de vivenciar o artigo 225 da Carta Magna do Brasil, que diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aqui nós estamos em plena zona urbana com essa proposta de arborização, aonde a espécie arbórea mangueira não prosperou e não vai prosperar, porque essa proposta de arborização não tem nenhuma base ecológica, nem agroecológica, nem na própria ciência de agrárias. A base pavimentada, excesso de calor, a planta adquire uma característica de espécie de cerrado devido ao excesso de calor, o solo impermeabilizado, o aumento de temperatura, a planta fecha os estômatos, a mangueira não tem condições de produzir seiva bruta nem a seiva elaborada. E aí o que é que vai acontecer? A morte progressiva das espécies que foram plantadas no projeto de arborização de Altamira, Pará. Muita calçada, esse canteiro era para ser um gramado. É muito irregular essa proposta em Altamira, Pará. O excesso de calor, a falta de infiltração de água no solo leva essa mangueira à morte progressiva. E nós vemos aqui que não é diferente essa espécie arbórea, uma mangueira que está num processo progressivo de morte. As águas da chuva não se infiltram para irrigar a espécie arbórea, o excesso de calor do sol, a calçada ela irradia calor, o que faz com que a mangueira tenha sérios danos provocados por estresse hídrico, déficit hídrico no solo e excesso de calor nas calçadas. Então é necessário, se nós quisermos seguir o que diz o artigo 225 da Carta Magna do Brasil, nós devemos quebrar essas calçadas que tem esse perfil e plantar grama e trabalhar para que o solo fique permeabilizado na zona urbana de Altamira, Pará. Esse horário são 10 horas e 3 minutos, altas temperaturas, algumas espécies já morreram, como nós estamos vendo aqui. Essa espécie já morreu, assim, olha aí. E todo o dinheiro que foi investido nesse projeto de arborização vai pelo ralo, que são os nossos impostos. E nós temos aqui em Altamira, Pará, uma universidade federal que tem um curso de ciências agrárias, graças a Deus. Tem a Universidade Estadual do Pará, que tem o curso de engenharia ambiental. Tem a sociedade. Tem muitos alunos que já estudaram ecologia no ginásio, ou no fundamental, ou no médio, nas primeiras letras. E é necessário trabalhar com educação ambiental na zona urbana para se criar o homo ecólogo. A sociedade altamirense deve ser sensibilizada pelo Poder Executivo, Judiciário, Legislativo, e todos nós devemos arregaçar as mangas e partir para a reconstrução das estruturas vegetais, arbóreas, arbustivas e herbáceas na zona urbana de Altamira. Olha aqui, ó, esse maxarimbé está fadado à morte. E as espécies arbóreas que foram plantadas aqui predomina maxarimbé. Infelizmente é com esse manejo inadequado que nós vemos aqui. A tendência é a morte
o emponteiramento do Maxarimbé, até a mangueira, que é uma espécie de clima tropical de alta resistência, elas estão morrendo. E a educação ambiental é um dever do poder público de disponibilizar para todos os cidadãs brasileiros. Essa educação ambiental é que é uma medida preventiva para se evitar deslizamento de encosta, enchentes, evitar enchentes na zona urbana, excesso de calor, evitar doenças respiratórias, evitar o excesso de poluição sonora. Olha aqui, ó, esse pé de Maxarimbé está morrendo em função desse manejo inadequado da arborização da cidade de Altamira. Infelizmente, a média no Brasil é essa aqui: calçada, pavimentando a base das árvores, as árvores morrem. E a degradação ambiental, não podemos usar apenas a Amazônia brasileira, entre aspas, como a menina dos olhos de proposta de preservação ambiental. É necessário preservar todos os biomas brasileiros, mas o problema também está na zona urbana. Aqui morreu outra espécie arbórea, já morreu. Aqui na frente morreu outra espécie arbórea. E assim vai. E nós moramos na zona urbana com um meio ambiente totalmente atípico ao que o artigo 225 da nossa Carta Magna preconiza. E muitas vezes a gente mora a 1.200 quilômetros, 800, ou até mesmo a 100, 200 quilômetros de região de floresta amazônica, mas a zona urbana está nessas condições. E é onde nós moramos, passamos 24 horas. É necessário a gente fazer um trabalho de recuperação do meio ambiente sem populismo, mas de forma científica, e alfabetizar as pessoas, porque aí cada um vai se sentir responsável em ocupar o espaço urbano ou rural de forma responsável, de forma consciente, não por onda de modismo ambiental. Aqui, ó, já está morrendo outro pé de Maxarimbé, está morrendo em função de excesso de calçada, de solo impermeabilizado na base da árvore. E o atestado de morte já foi assinado aqui, não é isso? Para estas árvores. Até o cajueiro, ele não está aguentando esse manejo sem sustentabilidade. E nós precisamos passar por reciclagens. E existem meios para se fazer reciclagem de educação ambiental, ou fazer a educação ambiental no sentido pleno. Bom dia, nós estamos aqui na cidade de Duluth, na Geórgia, Estados Unidos da América. Viemos aqui com a família, com a minha esposa, Maria do Socorro, minha filha Anne Rebeca, meu genro Steve, minha neta Chloe, o meu netinho Philip, uma clínica pediátrica. E na zona urbana, essa clínica fica na periferia da rodovia. Vocês estão vendo aqui, ó, é uma rodovia. E essa rodovia, ela está com uma ocupação antrópica bem equilibrada, onde a gente percebe o gramado, calçadas intercaladas com gramado. E vocês observam que do outro lado é o mesmo
traçado de ocupação urbana. E ao longo dessa rodovia, toda a ocupação urbana vai seguir esse mesmo padrão. Isso aqui é um estacionamento e existe esse gramado e essa faixa de solo que não é impermeabilizado e nem é pavimentado, se respeitando o espaço das árvores. Vocês estão vendo aí, ó, árvores com dossel bem denso, e vocês estão vendo que aqui passa a fiação e eles convivem bem com a eletrificação da zona urbana e a arborização, porque existe uma disposição para manter esse equilíbrio através da poda sistemática. Então cada dono de estabelecimento, ele mantém uma árvore daquela na sua integridade e podando. Esse critério de manter gramado intercalado com calçada na zona urbana e a presença de árvores exuberantes, e no solo eles deixam que todo o material que vai caindo das árvores, a biomassa, caiam sobre o solo, e eles ainda acrescentam esse material sobre o solo, que vocês estão vendo aqui. Isso impede aquecimento do solo, favorece a infiltração das águas da chuva, e o mulch funciona como, faz o efeito tampão, evita a evaporação das águas da chuva. Vocês estão vendo aqui que esse material é um material mais escuro, foi colocado aqui recentemente. Então, tanto nas residências como nos comércios, esse é o critério. Aqui é uma clínica, vocês estão vendo aqui, é um espaço de uma clínica, e existem uma variação de espécies arbóreas. Aparentemente essa espécie aqui é da família da goiabeira, não é isso? Aqui nós estamos vendo quais são os tipos de estabelecimento que existe aqui. É uma unidade de clínica particular. Ali a vovó Socorro está passeando com o netinho. Vovó Socorro passeando com o nosso neto, o filho. Deixa eu mostrar as minhas folhas. As folhas que estão caindo, elas vão mudando de cor. E aqui é o período da queda das folhas, que a minha esposa está mostrando, que nós estamos nesse período de mudança de estação, e as árvores começam a mudar as cores das folhas. E aqui, olha, carros estacionados, produto de alta tecnologia. Então nós vemos aqui a tecnologia japonesa, a Toyota, tecnologia norte-americana, a Dodge, Toyota, tecnologia também. E aqui já é outra marca de veículo, né? A Cura. Mas a tecnologia está respeitando os reguladores naturais do meio ambiente, a rodovia, e nós temos aqui, ó, residências, o comércio, mais uma ilha de árvore. Isso aqui é em toda a Geórgia, todo o estado. Ontem nós saímos de Lawrenceville e fomos para Sevierville. Lawrenceville na Geórgia, Sevierville no Tennessee.
em torno de 294 quilômetros, quase 300 quilômetros. E é desse jeito que vocês estão vendo aqui. Então, a lateral dessa clínica aqui, ó, ela é toda composta por esse talhão de árvores. Aí vocês estão observando, olha, um talhão de árvore, a via pública, a água da chuva, ela cai nessas ilhas de árvores e infiltra no solo, porque isso aqui é zona urbana. Infelizmente no Brasil tem região da zona rural que não está nem assim. Olha aqui, ó. Então vocês estão vendo. O solo tem o gramado. Estão vendo o gramado. E mulch. Olha aí o solo, ó. O solo está coberto. Está úmido, ó. O solo está úmido porque eles não botam fogo aqui. Eles deixam que haja a deposição dos folíolos do pinus. Pinus, que é uma das árvores que vocês estão vendo aqui. Aqui, ó. Aqui nós temos o pinus. E aqui, o que é que nós estamos vendo aqui? Primeiro, aqui embaixo, nós temos a presença de água. Aparentemente parece ser um córrego, mas as águas da chuva eles ainda canalizam. Vocês estão vendo ali, existe essa rampa totalmente ocupada com árvores, e essa água está refrigerando o ambiente urbano. E quantas áreas estão desse jeito na zona urbana aqui na Geórgia, nos Estados Unidos da América? Então justamente a gente anda no litoral brasileiro, as cidades litorâneas e as calçadas e o espaço entre o mar e o asfalto não é assim. É tudo ao contrário. Então vocês estão vendo aqui, ó, aqui já é outro estabelecimento. É uma clínica médica. A tecnologia da medicina, graças a Deus, eu creio que está aí. Não é isso? Porque no Brasil também a medicina tem seu avanço científico, graças a Deus. Mas vocês estão percebendo que de lá daquela clínica para essa clínica, existe um espaço intercalado com árvores. Vocês estão vendo aqui, ó, pinos. E todo esse material que está caindo aqui, imagine quantos metros quadrados no estado da Geórgia não tem desse jeito. O solo está úmido na zona urbana porque esse material está cobrindo o solo de uma forma natural. Isso aqui é que é serviço ecológico prestado pelas árvores de sombra. E aí vocês estão vendo esse espaço que é o espaço para drenar a água da chuva. E vocês viram aquela tubulação lá embaixo que vai cair aqui e a água da chuva vai retornar para o solo. Então esse método, esse critério de ocupação do espaço urbano aqui nos Estados Unidos evita a formação de enchentes na zona urbana. Aí vocês estão vendo aqui é um pátio, está pavimentado, mas nós temos aqui uma grande área com solo que está permeabilizado, e eles ainda têm uma estética. Eles formam uma circunferência, mais circunferência com esse material aqui, não pavimento. Esse material é uma cobertura que chama mulch. O solo está frio, está úmido, mas ele está coberto. Então isso aqui é feito por mãos humanas, ajudando a natureza fluir todo o serviço ecológico que Deus
imprimiu, imputou no meio ambiente. Olha aqui, calçada mínima e faixa de gramado intercalado com calçada. E olha lá na frente, olha. Aqui nós temos semáforos, tecnologia, mas logo lá na frente nós temos o que? Bosque, árvore. Na frente desse estabelecimento comercial, aqui tem uma quantidade imensa de árvores. Olha aqui a perspectiva de paisagem sempre. A goiabeira está com um sistema foliar repleto de gotículas de água. Amanhece o dia, 7h38, e o meio ambiente amanhece o dia com condições de ser hidratado ou reidratado com esse volume de água que está aqui nesta folha da goiabeira. Aqui a gente vê que o vento está movimentando a copa dessa goiabeira e o vento distribui todo esse volume de água que nós temos aqui, ó, graças a Deus, depositado sobre o sistema foliar da goiabeira. E para evitar o excesso de calor na zona urbana, para evitar as enchentes, é necessário desenvolver um projeto de cidade sustentável em todo o país, no nosso país, no Brasil. E aqui, ó o volume de água aqui, que está depositado sobre as folhas da goiabeira. E Deus, o nosso Deus, com muita sabedoria, colocou uma serosidade sobre as folhas que retém essas folhas aqui, em condições de fixar água. As folhas, por causa dessa película de cera que tem sobre as folhas, retém a água. Essa água aqui é oriunda da evapotranspiração, e quando chove, toda a água da chuva ela é fixada aqui, ó, nas folhas também. E esse volume de água aqui é que vai reidratar o ar na zona urbana e vai impedir o excesso de calor. Esses conhecimentos é que o poder público deve disponibilizar de uma forma plena e ampla no contexto social, urbano, rural no Brasil. É por isso que é necessário se fazer concurso público para contratar profissionais recém-formados de agrária, de engenharia ambiental, de nível médio superior, para contextualizar esses conhecimentos junto com o contexto social, urbano e rural. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Feira de Santana, Bahia, Parque Lagoa Subaé, dia 30 de março de 2024. E o ciclo da água fica longo porque a água residente, tanto no solo como no ar urbano, vai estar com mais tempo hidratado ou reidratado com esse volume de água que está sobre a área foliar dos vegetais, seja a vegetação herbácea, que é o gramado que nós vemos aqui, e algumas plantas herbáceas de folha larga. Aqui é um misto. O que a gente observa aqui, ó? A vegetação herbácea de folha larga está com o sistema foliar repleto de água. E aqui nós temos o andu, que é uma leguminosa. Ela faz a ciclagem, ou ele faz a ciclagem do nitrogênio no solo.
Aqui é um solo de jardim, é uma adubação verde e é natural. O feijão andu aduba o solo com nitrogênio. E aqui nós temos essa vegetação que é arbustiva. A gente vê muitas flores aqui, ó, que atraem os insetos. E para o jardim, se você tem um pé de maracujazeiro, essas plantas com flores vão atrair os insetos que polinizam as flores do maracujazeiro, da goiabeira. Olha aqui, ó. A goiabeira produz flor, né? Graças a Deus. Então, isso aqui na zona urbana é necessário. As crianças precisam conhecer isso aqui na prática. Muitas escolas na zona urbana no Brasil, aqui em Feira tem escola infantil que só tem calçada no interior das escolas. E a criança fica estudando só no livro, só no papel e não vê a prática. É preciso sair com as crianças, os jovens, os adultos, os idosos na rua e fazer essas leituras. Quem deve fazer isso são os universitários. Os professores, e você que é professor, professora universitária, você deve, a senhorita, você deve compartilhar essa proposta de educação ambiental com seus alunos. Sair das quatro paredes, desenferrujar a junta desses jovens, levar para o campo, na zona rural, na zona urbana, para vivenciar isso aí. Verba tem, viu, para fazer isso. Graças a Deus a gente paga imposto, não paga? Então tem que reinvestir para evitar os raios de enchente que tem aqui em Feira de Santana. O caba perde veículo, moto, porque falta arborização na cidade. Os condomínios só querem construir calçada, pavimentar o solo, esquecem de arborizar os condomínios, aí vem as enchentes. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Vamos ficar aqui com o Salmo de número 128, graças a Deus. Feira de Santana, Bahia, dia 11 de julho de 2023. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. A falta, abre aspas, de percepção ambiental, fecha aspas, como um tema que deve ser popularizado na nossa sociedade brasileira, é que esta carência é que leva aos próprios gestores das prefeituras do município do Brasil, e esses municípios sofrem, tais gestores, de uma crise de percepção ambiental e resolvem alterar a infraestrutura do solo urbano e com isso geram essas calçadas em excesso na zona urbana de Feira de Santana. Aqui no centro tem condições de se implantar árvores de porte baixo. Por que não intercalar também com as laterais, com calçada? Onde tem essa faixa aqui no centro, dispondo árvores e plantando nas laterais gramados e árvores diversificadas de porte baixo. Porque uma rua dessa, quando há uma maior precipitação pluviométrica na zona urbana de Feira de Santana, as águas não têm como se infiltrar regularmente no solo urbano, o que provoca as enchentes na zona urbana, não só de Feira de Santana, como nas demais cidades do nosso país. É irracional. Não se pode admitir esse excesso de calçada em plena zona urbana e principalmente no município que tem o nome de Princesinha do Sertão, aonde
o clima já começa a se caracterizar como clima do sertão. E o analfabetismo ecológico é que gera essas ideias, esses projetos de urbanização na zona urbana, tanto de Feira de Santana como nos demais municípios do nosso país. E aqui eu não sei quem é que vai sentar nesses bancos aqui, porque não existe arborização, não tem sombra, esses bancos aquecem. Quem vai sentar aqui? E olha só o que é que acontece. Excesso, como há excesso de calçada e solo pavimentado. Agora nós vamos ver o que está acontecendo com a cobertura vegetal. Aqui deveria ser uma área com uma matinha. E aí eles não se contentam, deixam algumas árvores que não representam a necessidade real. Nós precisamos aqui ter pouca calçada e mais árvores. Nós temos um exemplo prático. Como que o etnoconhecimento, a etnocultura trouxe e traz uma lição para as nossas vidas. Nós estamos vendo aqui uma infraestrutura arbórea de alto calibre. E a lição está aqui, mas ficam teimando, insistem em investir em excesso de calçada. E ao invés de ajudar a infraestrutura vegetal que existe aqui, não deveria existir este muro. Esse solo aqui embaixo deve estar gramado, sem essa calçada, para se otimizar a vida dessas espécies arbóreas. O que que acontece aqui? Excesso de calçada. Aqui era para existir uma maior quantidade de árvores e muita grama aqui. Evitar esse excesso de calçada. Deveria ter calçada mínima aqui. O que a gente observa esse espaço aqui, ao invés de predominar calçada, deveria ser calçada intercalada com gramado. O sistema radicular dessa espécie arbórea está sofrendo uma pressão aqui por conta desse banco. Esse banco não era para existir aqui, porque vai matar essa árvore. O sistema radicular desta árvore tem que ficar livre. E olha aí o que é que está acontecendo. Sempre a preferência é por calçada. É uma ideia totalmente errônea. O espaço aqui para ser transformado num bosque. E já existe muita calçada e poucas árvores. A gente observa que a árvore está sofrendo por deficiência hídrica. As árvores, ainda com este vigor vegetativo, porque o volume de água que vem do céu através da chuva, esse volume de água não se filtra regularmente no solo. E a gente observa uma deficiência hídrica nestas espécies arbóreas, ainda com todo esse vigor, emponteiramento na parte, é claro, aérea dos vegetais. Isso é excesso de calçada. E toda a água da chuva que cai sobre essa calçada, ela não tem condições de se infiltrar no solo urbano. E o ciclo da água é destruído, é desestabilizado em função desses projetos que eles ficam subestimando a ciência. Por que que não consulta os cientistas?
da área ambiental, olha, uma calçada dessa, por que não arborizar? É só calçada. E nós necessitamos da água residente no solo urbano, ou seja, quanto mais se evitar impermeabilizar o solo urbano, nós vamos ter um clima mais saudável. Olha o que está acontecendo com essas espécies arbóreas. O déficit hídrico no solo urbano aqui nessa região está provocando a morte dessas espécies arbóreas. Aquela espécie tão frondosa, aquelas duas espécies arbóreas, elas estão num processo de declínio e morte em função do excesso de calçada que existe aqui nesse perímetro. O volume de água que essas duas árvores necessitam para atender às suas necessidades ecofisiológicas, devido ao excesso de calçada na periferia, as árvores estão passando sede. E é notório o aspecto vegetativo, os sintomas de deficiência hídrica nessas espécies vegetais. Olha o sistema radicular comprometido. E é necessário que a Secretaria de Meio Ambiente faça uma parceria com instituições que trabalhem com cidades sustentáveis. Agora imaginemos aqui nas horas de maior insolação, a temperatura é super elevada nessa artéria. E eles ainda colocam esses bancos aqui. Eu não sei quem vai sentar aqui, porque é uma contradição. Nós necessitamos de estruturas vegetais, graças a Deus, a árvore, o componente arbóreo, arbustivo e herbáceo são ar-condicionados naturais que Deus criou, que são mais eficientes do que cimento, calçada. Então nós necessitamos observar o seguinte, que além de não existir uma educação ambiental, existe muito lixo que é jogado na calçada. Em área de solo impermeabilizado, um grande percentual, são áreas que ficam vulneráveis à enchente na zona urbana de Feira de Santana. Aqui é um telhado que deveria ser um telhado biológico, mas não é. O telhado biológico deveria ser formado por árvores. Aqui a gente pode caminhar e a gente observa que o panorama é o mesmo, muita infraestrutura de concreto armado. Isso aqui é inadequado. Aí eles colocam, enche de toldo aqui, esse toldo. Isso aqui, olha, é uma estrutura metálica que esquenta. E cadê as árvores daqui? Cadê as árvores daqui? Um pátio desse? Isso é uma loucura. Uma loucura, porque em Feira de Santana já arrancaram pelas raízes árvores frondosas que eu vi, para substituir por infraestrutura de concreto armado. Não houve nenhuma compensação. Aqui é o perfil de Feira de Santana em termos de estratégia nociva para si impermeabilizar o solo de uma forma tão volumosa. Olha aí, aqui a gente pode andar esse comércio. Aparentemente existe uma alegria do povo porque não passa mais veículo aqui. E é claro, a gente sente aquela liberdade em andar nessa área, mas só que aqui está cheio de equívocos. É necessário que o profissionalismo da política dê lugar à ciência. A ciência precisa ter o seu lugar na gestão da coisa pública, nas secretarias de meio ambiente.
a coisa é séria. Nós não estamos tratando aqui de pedra nem rocha, de seres humanos que morrem, principalmente no Brasil, por conta de enchentes, excesso de calor, chuva de granizo, vendavais e solo. Este solo impermeabilizado que nós estamos vendo aqui é a causa do aquecimento global e das mudanças climáticas. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos, Feira de Santana, Bahia, Brasil, dia 11 de julho de 2023. Vamos ficar com o Salmo de número 121. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16. Olha como o condomínio ficou. Olha a força da água. Olha pra aqui as casas como ficou. O carro boiou. O indivíduo tá tentando atravessar ali. Olha pra isso, tia, como é que tá aqui o viaduto, olha pra aí. O carro do cara aqui já era. Olha pra aí. Ah, porra para lá baixo. Aí, ó, a água tá pegando no muro aqui, ó. Olha pra aí. E a casa de Ninha? Ó. Olha pra isso, tia, como é que tá aqui o viaduto, olha pra aí. O carro do cara aqui já era. A situação muito cheio, muito cheio. Embaixo da ponte não dá pra passar nada. Essa foto é de Dardó, Dona Norma sentada no sofá com água acima do joelho, o cachorro acuado na prateleira da estante. Ela ainda se arriscou e foi para a cozinha alagada passar um café. Nestas imagens é possível ver a água cobrindo os móveis. Ela e a filha ficaram em cima de uma janela por horas para esperar a água descer. É tristeza. Você tem suas coisas e tudo embora. Embora assim. Até o cachorro precisou ser salvo. A água virou o sofá, eu peguei o bichinho e botei ele aqui. Aí o bichinho dormiu aqui. Dona Norma não foi a única vítima da enchente aqui na rua Flávio da Silveira, no Jardim América. Aqui atrás, olha, fica um rio. E após um período da chuva, esse rio transbordou e veio tomando a rua inteira, até mais ou menos aqui à altura da minha cintura, cerca de 1,20 m mais ou menos. E hoje, olha, o reflexo dessa chuva é esse aqui, olha, todos os moradores colocando tudo que perderam para o lado de fora. A gente vê aqui, olha, almofada, armários de compensado completamente destruídos, ou seja, essa rua inteira aqui perdeu
praticamente tudo. São moradores que não sabem o que fazer com a tristeza de terem tudo que conquistaram, assim, olha, do lado de fora de casa.